Olá, queridos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Queridos, eu acabei de fazer o meu devocional e eu estava pedindo uma palavra a Deus que realmente falasse muito ao meu coração. E a passagem que eu escolhi para ler foi no livro de Marcos, no capítulo 1, onde vai falar sobre a missão de João Batista, né? O filho de Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus. E aí o Senhor me trouxe uma palavra assim bem importante no coração, que talvez também fale muito ao seu coração, você que está aí do outro lado. É que nós vivemos num mundo, queridos, no mundo onde tudo é muito relacionado ao virtual, não é? As pessoas têm lojas virtuais, as pessoas têm projetos virtuais, as pessoas têm casas virtuais, as pessoas têm amores virtuais. Então, tudo está muito relacionado ao virtual, muito na tecnologia, muito na internet. E entre esses existem também os influenciadores, né? Influenciadores, aqueles que se destacam em algum assunto, em alguma diretriz, e aí fica orientando outras pessoas, né? Ensinando, despertando, chamando a atenção a algum assunto em que eles são inteirados. Por um exemplo, no meu caso, eu posso ser considerada uma influenciadora digital relacionada ao Evangelho, uma influenciadora cristã, e por aí vai. Não é? Mas eu estava lendo aqui em Marcos, falando sobre João Batista, uma pessoa que foi escolhida por Deus para aplanar o caminho que Jesus viria passar, porque Jesus nasceu, né? E teve o seu ministério na terra, mas para ele começar o ministério dele, primeiro João teve que antecedê-lo naquilo que ele iria fazer. Vamos ler a palavra do Senhor, né? João capítulo 1 diz assim, ó. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: Deus disse: Eu enviarei o meu mensageiro adiante de você para preparar o seu caminho. Ele estava se referindo a João Batista. Isso lá em Isaías, muito antes de Cristo. E o profeta escreveu também: Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Amém? Isso era o que João Batista fazia. Ele estava preparando o caminho para que quando Jesus viesse, as pessoas já estivessem acostumadas a ouvir sobre o reino de Deus, sobre perdão, sobre salvação. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, como o profeta Isaías disse que iria acontecer, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Então a gente pode ver aqui que João Batista não apareceu numa grande cidade, numa cidade poderosa, numa cidade rica, né? Numa cidade abundante. Ele apareceu no deserto, no lugar onde tinham pessoas pobres, né? Pessoas que mendigavam, pessoas doentes, pessoas que não tinham casa, moradia, que viviam em cavernas. Então, João Batista apareceu num lugar deserto, num lugar de difícil, né? Sobrevivência. E o que é que eu penso hoje? Hoje, queridos, as pessoas só querem, né, evangelizar em lugares ricos, em lugares abundantes, em lugares onde há facilidade para a pregação. Mas João Batista não começou o seu ministério nesses lugares. Ele começou no deserto, ele começou num lugar onde as pessoas realmente precisavam da ajuda e do socorro de Deus. E ali a mensagem dele era muito simples. Hoje em dia a gente inventa tanta coisa para falar de Jesus, como se isso fosse necessário. Nós só temos que falar a palavra do Senhor, só e só, porque é a palavra do Senhor que liberta. A mensagem dele era essa: arrependam-se dos seus pecados. Ou seja, ele trazia à consciência das pessoas
que eles tinham pecado, que eles tinham erros e que esses erros poderiam ser perdoados por Deus e que eles poderiam ter uma nova vida a partir do perdão de Deus. Então, a primeira pregação era a consciência do pecado. As pessoas precisavam se arrepender dos seus erros. E depois ele disse: se arrependam porque Deus os perdoará. Então a mensagem era simples, a mensagem de João Batista, que ele falava a respeito de Deus, a respeito do reino de Deus. Aí a Bíblia diz que muitos moradores da região da Judéia e da cidade de Jerusalém iam lá para o deserto ouvir João Batista. João Batista não foi para lá. Eles tinham tanta necessidade de algo de Deus na vida deles, que eles que foram a João Batista no deserto ouvir o que ele falava. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro e comia gafanhotos e mel do mato. Ele dizia ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Ô irmãos, que palavra maravilhosa. Sabe? Hoje o Espírito Santo falou para mim: Fátima, você só tem que pregar. Você não tem que se preocupar com cargo, você não tem que se preocupar com posição, porque, queridos, somos chamados para evangelizar, fomos chamados para pregar a palavra do Senhor, fomos chamados para ir ao deserto levar essas mensagens, sabe? Fomos chamados para aplanar, o caminho de Jesus na vida dessas pessoas. E hoje em dia o que eu vejo como cristã são muitas pessoas se denominando cristã, mas estão entrando por um caminho que talvez seja um caminho sem volta, que é o caminho da popularidade, sabe? Que é o caminho dos likes, dos seguidores, que é o caminho do dinheiro, né? Pessoas que só querem aparecer, que estão orgulhosas, que estão soberbas, achando que esse é o caminho certo. Nós só temos que pregar a palavra do Senhor, queridos, a tempo e fora de tempo, sabe? Usar os meios que temos, A nossa boca, a nossa fala, usar os nossos recursos, Usar a tecnologia a nosso favor, a favor do reino de Deus, sabe? Não precisamos de superfícies, não precisamos de coisas que o evangelho não necessita para falar a palavra do Senhor. O evangelho ele é simples, sabe? Aqui fala que a roupa de João era feita de pele de animal e o que ele comia era mel do mato, sabe? De abelhas que faziam suas casas no mato e ele fabricava o seu mel, ele comia aquilo, ele sobrevivia daquilo e também de gafanhotos. Então, ele não tinha riqueza, ele não se preocupava com essas coisas, ele se preocupava em fazer a obra que Deus tinha confiado a ele. E de forma simples. Sabe, hoje em dia alguém para fazer uma live é tanta produção, é tanta maquiagem, é tanto isso, é tanto aquilo. Queridos, o evangelho não necessita disso. O evangelho não necessita das coisas superficiais deste mundo. Sabe, se tu tem a palavra de Deus, do jeito que tu és, da forma que tu és, fala a palavra do Senhor, faz esse evangelho chegar na vida das pessoas. Não importa se seu cabelo está arrumado, se não está arrumado, faz a obra, querido. Sabe? Não fomos chamados para isso. Nós não somos como as pessoas do mundo. Nós somos simples como as pombas. E precisamos ser prudentes como as serpentes, assim diz a palavra do Senhor. Para com isso, de ter que se maquiar, de ter que botar uma melhor roupa, Para de querer se apresentar. O evangelho não necessita disso. O evangelho só quer que Deus só quer que você abra sua boca para o evangelho sair de dentro de ti, alcançar vidas, como uma fonte que alcança as pessoas. Eu não estou falando aqui que você tem que andar desarrumado, desajeitado, descuidado, não. Mas isso não pode ser a prioridade na nossa vida, querido, porque não estamos aqui para aparecer, para receber glória de ninguém.
Nós temos que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, nos desertos, nos lugares difíceis. Glória ao nome do Senhor. E essa mensagem veio para mim, sabe, Fátima? Eu não chamei você para ser destaque. Eu não chamei você para receber glórias do mundo. Eu não chamei você para ter cargos. Eu chamei você para pregar a minha palavra, para levar a minha palavra aos corações necessitados. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. E tem muitas pessoas enveredando por caminhos diferentes daquilo que Deus ele quer na sua vida. Sabe? Deus ele quer te usar. Deus ele quer te encher. Aleluia. Mas você precisa se esvaziar de si mesmo. Se esvaziar das suas vaidades. Se esvaziar, sabe, queridos, da soberba, da prepotência. Deus quer que a gente seja como João Batista. Simples, mas que faça, que cumpra a missão que nos foi outorgada por ele na cruz do Calvário. Aleluia. Fale a palavra do Senhor, sabe? Leva essa palavra que transforma, sabe? João Batista estava no deserto, as pessoas saíam da Judéia, saíam das cidades de Jerusalém para ir para o deserto ouvir aquele homem vestido de couro de animal, aquele homem que se alimentava de gafanhoto e mel. Eles saíam, sabe, das grandes cidades para ir para o deserto ouvir João Batista, porque João Batista era cheio de Deus. Porque o que atraía as pessoas a João era a palavra do Senhor que estava na boca dele. Sabe, querido, o que vai te fazer conhecido um dia a palavra do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. As pessoas virão de grandes cidades para ouvir você, que é tão simples. Fazer aquilo que Deus entregou para você fazer, falar o seu evangelho. E às vezes nós que usamos as redes sociais, ficamos preocupados, Senhor, há tão poucos seguidores. Senhor, eu não consigo, decolar na internet. Porque Deus não nos chamou para isso, sabe? Hoje eu estou entendendo isso. Deus, ele não nos chamou para decolar a internet. Deus não chamou a gente para ser astros, sabe? Deus não nos chamou para isso. E a minha oração é, Senhor, os poucos que me acompanham, os poucos que compartilham, os poucos que recebem a minha palavra, faz uma transformação, Senhor. Se pelo menos um, Senhor, for transformado, se pelo menos um, der lugar à tua palavra, Senhor, e receber a salvação, eu já estou com o coração agradecido. Porque o maior milagre, querido, é a salvação de uma alma. Então, que Deus ele nos use com nossa simplicidade, sabe? Que Deus ele nos use para levar esta palavra, aleluia, que pode salvar vidas, que pode transformar vidas, que pode mudar destinos, querido. Você tem esse poder. Ai, me desculpa que eu estou gripada. Sabe? O poder de Deus está em você. Está naquilo que você fala. Fala a palavra que pode modificar vidas, querido. Fala. Não te preocupa, não, com maquiagem, com cabelo, com roupa, com posição, com luz, com foco. O evangelho não precisa disso. O evangelho é simples. Aleluia. Te preocupa em levar a palavra do Senhor. Te preocupa em fazer com que alguém, por meio das palavras que você fala, receba o Espírito Santo, que seja transformado e seja moldado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque é isso que Deus quer. Que nós sejamos simples e que façamos a sua obra. Essa é a missão da igreja. Eu sou igreja, você é igreja. E se você ainda não é igreja, procure conhecer a palavra do Senhor e entender a mensagem da cruz. E entender que Jesus ele morreu para nos salvar. Que Jesus levou as nossas maldições sobre si para que fôssemos abençoados. Não é? O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz, onde vigora o bem, onde há saúde espiritual, onde há saúde mental, onde há paz. Glória a Deus. E tantas pessoas precisam disso. Estão aí perdidas no mundo.
sem ter um direcionamento, sem ter uma alternativa de escolha, não é, queridos? Então, a palavra que eu deixo para vocês é hoje. Não se preocupem com likes, não se preocupem com mídia, porque não fomos chamados para isso, sabe? Hoje eu vejo tantos pastores aí que vivem, né, de likes, que vivem de mídia, que vivem de ostentação, enquanto tantos cristãos estão sofrendo e padecendo em prol desse evangelho, né? Que a gente não siga esses exemplos, sabe? Jesus não nos chamou para isso. Ele não nos chamou para isso. Há um mundo real aqui que as pessoas estão morrendo sem Deus, sem paz e sem salvação. E a gente precisa lutar por essas pessoas. A gente precisa tirar essas pessoas da beira do abismo. E somente a palavra de Deus, queridos, é que faz isso. Então seja vaso, sabe? Se você puder fazer live, faça falando da palavra. Se você puder escrever, escreva falando da palavra. Mas faça algo em prol do reino de Deus. Fala para o teu vizinho. Fala para o teu amigo. Fala para teu familiar sobre Deus, sobre Jesus. Porque Jesus, ele está voltando. João cumpriu a missão dele. Jesus também cumpriu a missão dele. E a igreja precisa cumprir a missão dela. E já que somos igreja, vamos cumprir a nossa missão. Vamos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vaidades, né? Dos nossos orgulhos, das nossas verdades, da nossa prepotência humana. E vamos nos humilhar diante do Senhor e fazer a sua vontade, com simplicidade. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Em nome de Jesus. Graça e paz a todos.